Nação, derrota na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, 2-1 para o São Paulo de virada. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara, tá notório de que o físico do Flamengo não está aquelas coisas, porque parece que o time desandou no segundo tempo, abriu o placar, fez o gol e de repente, inclusive foi um bonito gol do Plata, o Pedro deu uma assistência de peito pro Plata. Plata fez o gol, parecia que estava tudo caminhado para uma vitória do Flamengo. De repente, São Paulo vai, me empata e já vira em seguida. E, cara, o que eu vou dizer para você nesse momento? Porque o Flamengo veio de uma derrota no Campeonato Carioca contra o Fluminense e agora toma uma derrota contra o São Paulo. Vai, podemos dizer assim, pressionado para a partida contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil. E aí, meus amigos, eu não sei o que eu posso dizer pra você, porque parece que o Flamengo não está tendo perna pra jogar essas partidas do começo de ano. Tá notório de que o físico do Flamengo tá lá embaixo, né? Vamos aqui analisar o que a imprensa falou sobre isso. Eu gostaria de dar a sua opinião. Chega aqui, deixa o seu like, compartilha o vídeo e escreve nos comentários a sua análise. Créditos, canal ESPN, vamos lá para as informações do Flamengo. Começou o Campeonato Brasileiro, sim, já começou em janeiro e já tivemos uma vitória maiúscula do São Paulo, hein? De virada, 2-1 para cima do Flamengo. A gente vai falar sobre esse jogo aqui e também sobre outros jogos da rodada. O Bahia venceu o Corinthians lá na Vila Belmiro. Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate lá em BH. E a gente tem outros jogos também para mostrar gols e tal, fazer análises aqui, porque tivemos uma rodada, se não cheia, mas quase cheia, nessa noite de quarta-feira. Não. Vou deixar você ficar à vontade. Tá bom, eu vou ser bem sucinto para a gente aprofundar as discussões depois. O Flamengo começa melhor que o São Paulo pressionando a saída de bola. São Paulo com dificuldades na saída de jogo. Dessa vez o São Paulo atuando com uma linha de 3, que virava linha de 5. 2 atacantes, o que foi um certo risco. O nível da marcação do Flamengo foi caído ao longo do jogo, né? O Flamengo marca um golaço, principalmente por causa da assistência do Pedro. Né? Que assistência maravilhosa. Nível muito alto. Peito, rapaz. Obviamente, usando o espaço que o São Paulo dá por dentro, o São Paulo tem ali dificuldades e o jogo de hoje mostrou algumas dificuldades do São Paulo, apesar do São Paulo ter sido bem melhor do que vem mostrando no estadual. Se o São Paulo jogasse assim no estadual, não estaria na situação deplorável que está. Né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, o São Paulo tem no estadual o terceiro, segundo melhor elenco. Dependendo do que só o único melhor que pode certamente é o Palmeiras. Sim. Aí São Paulo e Corinthians não é para estar nessa situação, mas de qualquer forma hoje, independentemente do resultado, São Paulo foi um time com muitos erros, mas muito melhor, né? E a minha crítica maior vai ao Flamengo. Sim. Porque primeiro o gol de empate no meio da dupla de zaga do Flamengo, Luciano. Aliás, tem gente que pega no pé do Luciano, São Paulo, um dia eu vou entender isso. Fazendo o gol de empate. E depois do segundo gol, além do erro do Pulgar, só tinha o Danielzinho na área. E a bola foi para ele finalizar cara a cara com o goleiro. Ou seja, o São Paulo se aproveitou dos erros do Flamengo, fez muito bem, porque quando os outros times se aproveitam dos erros do São Paulo, eu critico os erros, dessa vez eu critico os erros do Flamengo. É óbvio que é início de temporada, o time está fora de ritmo. Se o Flamengo jogar assim durante o ano, nem briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas é óbvio que vai jogar bem melhor. E agora, para o Crespo, faltam 42 pontos. Para o Rafinha, o São Paulo vai fazer muito mais. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do Brasileirão. Muito bem. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso aí, sobre essa história. Quem está certo nessa conversa? Mas foi bem, fechou bem. Começou bem e fechou bem. Eu fico muito feliz quando eu sou elogiado. Brilhando. Tá inspirado nessa primeira rodada. Belo encerramento. Geode, me diz uma coisa, o que mudou do São Paulo do Campeonato Paulista para o São Paulo do Campeonato Brasileiro, hein? Que pegou um adversário dificílimo, né? Tinha jogado já com o Palmeiras, o vice-campeão brasileiro do ano passado, perdeu, mas hoje ganhou do campeão. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, para todos na mesa, para o pessoal em casa. Boa noite. Pois é, cara, primeiro eu queria só um comentário geral, que legal a gente voltar a fazer linha de passe depois de uma rodada de Campeonato Brasileiro, de jogos relevantes, de jogos que já valem muito, né? Porque cada jogo aí vale 3 pontos são 3 pontos que vão valer. A gente já estava agoniado mesmo nessas últimas semanas. Até o final do ano. Então, assim, calma que a qualquer hora o fantasma aparece. Temos outro Geode aqui. E assim, e é bom demais porque assim, acho que a gente teve vários jogos legais. Foi. Não um jogo legal nos 90 História, minutos. reviravoltas, momentos ali. Não dá pra ter isso nesse momento
momento da temporada, com os times que acabaram de chegar. E eu sei que, cara, você olha no Twitter, é uma loucura que já tem gente pedindo troca de técnico, decretando o fracasso do time, dizendo que X ou Y não pode vestir a camisa do time dele, tá, aquelas coisas, que é assim, um pouco da nossa relação com o futebol. Mas, de qualquer maneira, acho que assim, é muito legal a gente começar um campeonato brasileiro, que é um baita campeonato, com vários times de qualidade, e acho que esse jogo mostrou isso. É óbvio que acho que talvez ninguém esperasse este resultado. Sim. Né? Mesmo com o São Paulo jogando em casa. Eu vou te falar que apesar do Flamengo ter acabado de voltar, e é óbvio que isso conta bastante também, né? No Flamengo não conseguir impor um ritmo que ele deseja e, sobretudo, pelo jogo todo. Mas eu vou te falar que aqueles 20 minutos iniciais, de muita pressão do Flamengo, era o que eu imaginava que fosse acontecer a maior parte do jogo, né? E não foi. Assim, o Flamengo foi melhor indiscutivelmente naqueles 20 minutos iniciais, mas a partir dali, né, daquela primeira chance que o São Paulo consegue criar, acho que a gente teve um jogo equilibrado, teve um jogo com possibilidades e oportunidades dos dois lados, também porque, como disse o Birner, as defesas estão falhando. E acho que é normal, cara. Eu acho que a gente tem que entender. Eu sei que é chato a gente falar isso. Parece que a gente está passando pano para todos os times que perdem, que erram, que falham. Mas, cara, o nosso futebol é assim, ele começa desse jeito. Se os caras tivessem passado um mês inteiro treinando, se preparando, com os caras, com o elenco já pronto e tal, e aí tivessem começado a jogar hoje, por mais que fosse o primeiro jogo, eu acho que a gente poderia ter um nível de exigência e de cobrança maior. O melhor dos mundos. Não ia, como não é na Europa também, quando os caras têm tudo certinho e tal. Mas assim, eu olho para a rodada de hoje, para o que foi o jogo de hoje, e falo, pô, cara, que jogo legal, que jogo divertido, que jogo com qualidade, porque tinha qualidade dos dois lados. É óbvio que o Flamengo tem muito mais qualidade técnica no seu elenco, mesmo com os jogadores que estavam no banco de reservas. Mas assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que celebrar o começo dessa competição, do que a gente vai ver nas próximas 37 rodadas. Ainda falta acabar essa com 2 jogos, né? Foi uma rodada de 8 jogos até aqui, 23 gols. Não quer dizer que gol é jogo bom, mas é o que eu disse. Assim, cara, para esse momento foi legal, e acho que depois a gente entra mais especificamente, não vou me alongar tanto, mas a gente entra especificamente nos méritos do São Paulo, porque eles existiram indiscutivelmente, e nos deméritos do Flamengo também, porque era óbvio e até normal que essas falhas acontecessem e que continuem acontecendo. Muito bem, depois eu volto com você então, já, mas foi uma bela abertura também. Muito obrigado. Alívio, né, aquela coisa, o Campeonato Brasileiro começou. Foi um desabafo, não uma abertura. Foi um desabafo, né, foi um desabafo dos bons. Pedro Ivo Almeida, então vou passar para você essa bola. O que tem de diferente desse São Paulo do Campeonato Paulista para esse São Paulo que estreou hoje no Campeonato Brasileiro? Passa por Crespo? Tudo bem, William? Um abraço a você, Calçade, Jean, Birner. De fato, ainda que para mim ainda de maneira bem precoce, a gente já está celebrando que voltou tanta coisa tão importante. Eu acho que é inevitável. Eu gosto muito de pegar aquela colocação do Jean sempre, que às vezes a gente superestima papel de treinador em vitória e em derrota. O São Paulo não venceu hoje por conta do Crespo, e o São Paulo não necessariamente os jogos perdeu só por causa do Crespo, ainda que a gente possa falar. Agora, eu acho que hoje a gente viu exatamente quando o Jean brinca ali no início, o Birner aqui, Calçado de volta, a gente fala que o campeonato de fato começou, a temporada de fato começou. E o São Paulo parece que foi picado por esse bichinho, vai lá que a temporada começou, empurra, e era um São Paulo muito aplicado, dava muito pouco espaço, ciente das suas limitações, ciente do tamanho do adversário, se respeitar o jogo, se respeitar o adversário, e era um Flamengo que ele dialogou com momentos de 2025 que não necessariamente ele deveria trazer para 2026. Ele deveria trazer a aplicação defensiva de um time que era muito sólido e por isso foi campeão brasileiro, os momentos de maior inspiração que levaram ao título de Libertadores, o bom trabalho de Felipe Luiz, mas ele em alguns momentos do ano passado ele tinha uma morosidade ali que você falava, o Flamengo não está tendo o tal senso de urgência, a competitividade necessária que o jogo perde, aquele jogo para deslanchar no Maracanã e sofre um empate, é aquele jogo para abrir vantagem fora de casa e faz uma vitória magra. Então o Flamengo daquele início ali, ele foi aquilo ali, ponto. Depois ele começa, não sei se necessariamente por uma questão física, não sei se necessariamente por uma falta de mobilização, e aí é o que o São Paulo tinha do outro lado. O São Paulo estava indo ali para fazer a sua prova e não podia errar, não podia tirar uma nota baixa naquela prova.
A bobeira que ele deu no início do segundo tempo, o Pedro tem qualidade desgarrada da marcação e vai servir o Plata. É a bobeirinha que você não pode dar contra o elenco da qualidade do Flamengo. Então foi isso. São Paulo muito aplicado. E aí eu tô com o Birne, a gente até conversava aqui antes do programa. São Paulo tem qualidade também. Tem qualidade para o Luciano, sabe, acelerar e disputar uma bola no alto. Tem qualidade para o Marcos Antônio acelerar para o Luciano cruzar, sabe, aproveitar a falha do Flamengo. Porque se o São Paulo falhou, o Flamengo também falhou. O São Paulo foi lá e concluiu. Então acho que tem muito mais a ver com a abordagem ao jogo, o comportamento, o entendimento do que era esse jogo de hoje. E já não dá mais para falar para o Flamengo só sobre o início de temporada. Porque quando fez o seu planejamento, errado ou certo, sobre sub-20, o Flamengo marcou lá no calendário. 28 de janeiro tem um jogo importante de estreia de brasileiro. Então pedia, independentemente de ter atropelado, planejamento ou não, um pouco mais de aplicação. Tem qualidade do Pedro, tem a própria qualidade do Plata, que não vinha bem, mas se posicionou para fazer o gol. Foi um belo gol. Sabe, o Carrascal perde aquele gol ali no início que poderia ter sido uma qualidade para resolver, não resolver, o jogo fica um pouco moroso. Agora, se tiver que diferenciar, eu acho que tem qualidade dos dois lados. São Paulo nesse patinho feio todo, não. O São Paulo entendeu muito mais o que o jogo já estava pedindo, nisso que o Jean falou de que finalmente começou a temporada. O Flamengo acho que talvez achou que podia escolher. Pelo momento do clube, viu, sim, e acho que tem muita coisa. O Flamengo achou que poderia escolher o momento de acelerar esse início da temporada quando o vídeo já estava 2-1. Aí, o Flamengo gastou mais energia, só para fechar, passar pro Calçado, o Flamengo gastou mais energia na reclamação do lance final do que no jogo em si. É isso aí. Aliás, para quem está vendo a imagem agora, não viu o jogo entender, se vê uma confusão ali, uma expulsão. A expulsão foi depois que o jogo terminou. Os jogadores do Flamengo foram reclamar de um possível pênalti, né? Na última finalização do Flamengo ali no jogo. Tem gente no YouTube dizendo que foi. Cabeçada do Bruno, defesa do Rafael, Arrascaeta pega a bola para finaliza para fora e teria sido, na visão dos rubro-negros, sabe, tocado ali, desequilibrado. Quando acaba o jogo, os jogadores do Flamengo vão para cima da arbitragem e aí pinta o cartão vermelho que foi pro Jorginho, né? Que você identificou. Eu acho, vai até confirmar. Eu achei que tinha... Foi o Jorginho, então tá confirmando aqui o Jorginho. No olho achei que tinha sido o Jorginho. Assim, a gente tinha acabado de chegar aqui no estúdio, a gente começou a ver o lance aqui muito na correria, então daqui a pouco a gente traz o lance para que a gente possa ver com calma também, analisar se foi ou não foi pênalti, na nossa opinião, né? Tem muita gente aqui realmente no YouTube já falando, foi pênalti, vocês não vão mostrar. Calma, a gente vai separar a imagem, daqui a pouco a gente vai mostrar direitinho. Temos 1h30 de programa. Temos 1h30 de programa, fiquei tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente odeia ter que ficar falando de arbitragem, mas é pauta, é assunto, se tem dúvida, se surge aí, alguém pode ter sido beneficiado ou prejudicado, a gente tem que falar do lance, não tem jeito. Eu não odeio. Paulo Calçade, boa noite para você. Oi. Mais mérito do São Paulo ou demérito do Flamengo nesse jogo? Olá, boa noite. Pô, tem um pouco de tudo aí, né? Até porque numa situação normal, você poderia acreditar que a quinta-feira seria um dia do São Paulo procurar um treinador. E não é isso que vai acontecer. Porque se o Flamengo vem e joga tudo que pode, coloca em campo as diferenças, as coisas ficariam muito ruins para o São Paulo. Mas você tem os dois lados. Você não pode atribuir... Eu diria que o São Paulo aproveitou uma oportunidade que o Flamengo ofereceu. Isso não quer dizer que o São Paulo não tenha feito nada e o Flamengo que jogou a favor e contra. Não é isso. É muito difícil. Assim, o campeonato começou no mês de janeiro. Isso a gente não... É uma coisa que não acontece. Então, como o brasileiro será realmente levado pelos clubes num ano muito difícil, calendário ainda pior do que já não dá para a gente saber. A gente tem que conviver com isso para saber. Então, analisar o que está certo e o que está errado, quem serve e quem não serve, na primeira rodada do ano, é um negócio, realmente é um exercício especial. Não dá para fazer. É claro que você sabe a história do São Paulo, o presidente renunciou, situação política complicadíssima, é triste, faltam jogadores, a capacidade de investimento é pequena e ele vem jogando nada. Aí você pega um time que tem... Gente, dá uma olhada nisso aqui. Quando o Flamengo toma a virada dentro de campo, tinham sido substituídos e entraram para jogar no segundo tempo. Aos 56, o Arrascaeta, aos 56 também, o Jorginho, o Samuel Lino e o Bruno Henrique entraram 63 minutos. O Flamengo tomou a virada com esses 4 dentro de campo. Olha o nível dos que estavam no banco para reformar um jogo. E o São Paulo, neste momento, não tinha nenhuma alteração. A primeira alteração do São Paulo foi aos 80 minutos. Por quê? Porque estava dando certo. O Crespo falou assim, eu não posso. Ele olha para o banco e ele não vê.
mudanças. O Felipe Luiz olha para o banco, ele já começou com titulares lá. E caras jogando que seriam titulares nas outras equipes. Né? Isso é a natureza do Flamengo. Então, o Flamengo deixou passar uma oportunidade enorme. Quando eu vi o início do jogo, você vê o Flamengo subindo, marcando saída, é um time estruturado, é um time coeso, com jogadores que lá estão há algum tempo, que tem muita qualidade técnica, e a qualidade técnica faz toda a diferença, como um Pedro que faz um passe de peito, né, para o gol, que é algo, sim, pode parecer normal, para quem vai à praia, vê isso na praia o tempo todo, mas o que você vê na praia, fazer dentro de campo é um pouquinho diferente, e ele conseguiu fazer. É jogada de futebol aí. A qualidade técnica é absurda, você não compara. Só que o futebol não é só isso, cara. A qualidade técnica, você tem que correr, tem que marcar, tem que se dedicar, tem que doar. E o Flamengo não fez dentro do padrão que precisava. Então foi uma grande vitória para o São Paulo, que não diz nada em relação ao futuro. Só diz o seguinte, talvez seja isso o mais importante. O São Paulo, no momento que está, com as dificuldades que tem, talvez tenha que oferecer mais partidas com esse nível de trancado, defesa forte, uma saída mais rápida, deixar o tempo passar e aí assumir uma outra condição. E o São Paulo assumiu. Quando o Flamengo deu uma esmorecida, apesar deste banco, sim, dentro de campo, deste nível de alteração, o São Paulo aí já estava num outro momento. Então é preciso destacar essa vitória. Ela não muda a fase do São Paulo, não apaga o talento que tem o Flamengo, mas o Flamengo tinha que ter começado olhando do lado do Flamengo, pela qualidade que tem, e é tão superior aos outros, ao São Paulo, então, sim, nem se fala, o Flamengo tinha que ter sido mais cuidadoso e efetivo no jogo. Vamos ver o que o Felipe Luiz pensa disso? Vamos lá. Erros acontecem. É isso aí, nação. Infelizmente, o Flamengo estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. O cara poderia ter vencido essa partida, porque o primeiro tempo o Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo foi pra cima, pressionou, parecia que abriu o placar. Mas o segundo tempo, depois que o Flamengo abriu o placar, parece que desandou. E aí sofreu o empate, só que o Flamengo sentiu, porque o São Paulo cresceu na partida. E aí o que aconteceu? Acabou levando a virada. E aí o Flamengo não teve força suficiente para poder reverter o placar. E eu vou dizer pra você, não pode começar o Campeonato Brasileiro assim. Você se lembra que no vídeo passado eu falei que tinha que começar vencendo o Campeonato Brasileiro para poder ganhar a pontuação suficiente, ganhar aquela gordura e aí ficar mais tranquilo para as outras competições. Mas aí começa a desandar. Você imagina, o Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas. Eu não me lembro aqui, no comando do técnico Felipe Luiz, o Flamengo sofrer 2 derrotas seguidas assim. Eu não tô lembrado. Mas eu vou dizer pra você, eu acho que foi uma derrota frustrante nessa partida contra o São Paulo. O São Paulo que vem de uma crise tremenda nos bastidores, salários atrasados, crise na administração, e aí vai e consegue virar, né, o placar contra o Flamengo. Mas agora é levantar a cabeça, o Flamengo tem uma final nesse domingo contra o Corinthians, é a final da Supercopa do Rei, a Supercopa do Brasil. O Flamengo precisa fazer uma boa partida para espantar essas derrotas, deixar para trás, já conquistar um título e aí começar a empolgar nessa temporada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você as explicações do técnico Felipe Luiz, a gente vai colocar, vou deixar aqui para você, é só você clicar e acompanhar com a gente, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.